Olá, então bem-vindas e bem-vindos aqui ao Estúdio Aulas. Vamos continuar o nosso curso. Vamos aqui agora então continuar com o LDB. Nós vimos até agora 12 artigos, né? Vamos passar para o artigo 13º, que fala da incumbência dos docentes. Lembra bem, quando a LDB fala incumbência, ela fala de dever, ou seja, são deveres dos docentes. Deveres são coisas que devem ser feitas e que não é um direito simplesmente. Por que eu digo isso? Porque a prova pode trazer as incumbências como coisas que o professor pode ou não fazer, que a escola pode ou não fazer. E quando coloca incumbência, é um dever, deve ser feito. Por exemplo, aqui na tela, vejam só, olha só. Incumbência dos docentes, artigo 13º. Cabe aos docentes participar da elaboração do PPP da escola. O que isso significa? Participar é um dever, é uma incumbência, ou seja, não é uma prerrogativa, não é um direito. Ele não participa se quiser, ele tem que participar, ele deve participar. Portanto, se a prova trouxer alguma expressão colocando isso como algo que ele pode ou não fazer, torna a questão errada, porque na verdade ele tem que fazer, né? Assim como elaborar e também cumprir um plano de trabalho, né? Esse plano de trabalho é um plano anual que os alunos podem fazer, ou que os professores fazem, né? Que vai pautar o seu trabalho durante o ano. Então, ele não é uma coisa que ele pode ou não fazer. Ah, mas tem escola que cobra, tem escola que não cobra. Não importa. Para a LDB, o que importa é que todo professor tem que elaborar e cumprir seu plano de trabalho. Além disso, o professor deve zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, aqui comigo, ele não pode dizer o seguinte, eu lavo as minhas mãos. Esse aluno não aprende, esse aluno eu posso ensinar ou não. Não, ele tem que zelar pela aprendizagem dos alunos. Além disso, é uma incumbência dos docentes. Aqui no artigo 13, a recuperação dos alunos com menores rendimentos. Então, os alunos que têm menor rendimento, alunos que têm dificuldades de aprendizagem, que precisam ser recuperados, essa é uma incumbência dos professores. Ele tem que prover meios de recuperação para os alunos com menor rendimento escolar. Não é um direito desse professor, se ele faz ou se ele não faz, depende de se ele quiser ou não. Ele tem que fazer, tá? Assim como também ele tem que zelar pela aprendizagem desses alunos. Além disso, ele tem que ministrar os dias e horas letivos estabelecidos aqui na tela. E, além disso, ele também tem que participar integralmente de períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional, que é a coordenação pedagógica, né? Então, ele tem que coordenar. Além de dar aula, ministrar, além de dar aulas, ele também tem que coordenar. Então, as duas funções dele estão aqui. Dar aula e coordenação pedagógica é um dever do professor e não simplesmente um direito. Além disso, ele tem que colaborar com as atividades aqui comigo de articulação entre a família e a comunidade. O que isso significa? Aqueles eventos que a escola faz, festa da família, festa do folclore, etc., Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Ou Feira de Ciências, eventos que integrem famílias e comunidades, o professor tem que participar. Não é um direito, ele participa se ele quiser, não, ele deve participar desses eventos também. Aqui na tela, então, nós vamos ver aqui o artigo 14. O artigo 14 é o artigo que trata da gestão democrática. O que esse artigo diz? Ele diz o seguinte, que cada sistema de ensino vai dar as normas para gestão ser democrática. Quais são os princípios? Como que a gestão é democrática? Desde que a escola construa um projeto político-pedagógico coletivo e desde que haja um conselho escolar. Então aqui comigo, vejam só. Esse artigo costuma cair bastante nas provas. Várias bancas abordam esse artigo da seguinte maneira, dizendo o seguinte, a gestão para ser democrática deve haver a eleição para diretores de escola.
Isso é falso, segundo a LDB. A LDB não menciona em nenhum momento que a gestão democrática, que a gestão é democrática, se houver eleição para diretores. Não é isso que ela aponta. O que a LDB aponta é o seguinte, que para a gestão ser democrática, são dois princípios que pautam essa democracia na gestão. Um deles é um PPP construído coletivamente pela comunidade escolar. Pais, mães responsáveis, alunos, professores e funcionários. Esses segmentos da comunidade escolar construindo coletivamente o PPP da escola, a gestão é democrática. Como também a presença de um conselho escolar, formado também por esses segmentos, né, da comunidade escolar e também local. Pessoas que não são da comunidade escolar, mas que moram nas vizinhanças, como a vizinha da escola, o membro da prefeitura comunitária, o comerciante vizinho, também podem participar do conselho escolar. Então, são esses os dois princípios da gestão democrática nas escolas. Primeiro, PPP coletivo e conselho escolar. Esses são dois princípios. Não tem eleição para diretores, direta, indireta, isso não é mencionado na LDB. Tá? As provas cobram bastante esse artigo, porque fazem muitas confusões, porque é claro, nós entendemos que é natural que a gestão seja democrática, que haja uma eleição direta para diretores de escola, mas não é esse o princípio da gestão democrática segundo a LDB. Aqui na tela, então, vamos continuar seguindo a lei. Olha só, as escolas terão progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira. É o que a escola vai progressivamente, paulatinamente, tendo esses graus de autonomia. Claro, observadas as normas gerais do direito financeiro público, né? Claro, ela não tem autonomia, não é soberania, ela não faz o que quiser com dinheiro, ela tem autonomia e não ou seja, como ela vai captar e gastar o dinheiro é de acordo com as normas do direito financeiro público, né? E aí, aqui, o Sistema Federal de Ensino compreende instituição de ensino superior, IES, mantidas pela União. Instituição de ensino superior privadas, também faz parte do Sistema Federal de Ensino. E órgãos federais da educação. Aqui comigo, já caiu em prova anterior. Gente, se a instituição de ensino superior, IES, a faculdade, for privada, ela integra o Sistema Federal de Educação. Sempre. Ela está no município de um estado, não importa. Ela é superior, então ela integra o Sistema Federal de Ensino. Guardem bem isso, tá? A não ser que seja uma universidade pública ou faculdade pública mantida pelo estado ou município, aí sim. Mas se for privada, a faculdade, a universidade, a instituição de ensino superior sempre é do Sistema Federal de Ensino. Não esqueçam, tá? Aqui na tela, então, voltando. E vamos fazer essa questão aqui para a gente poder ver, essa questão já foi de prova anterior, para a gente poder ver essa questão caindo na prova. Julgue os itens a seguir e assinale a opção correta. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União? Claro. Exemplo, USP, UNB, né? O FRJ, e assim vai. As instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada, certo, né? Como, por exemplo, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, Estácio, etc., né? Unip, por exemplo, se é instituição de ensino superior, privada, pertence à União. Órgãos federais de educação, correto. Exemplo, Conselho Nacional de Educação, FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, INEP, órgãos federais de educação,
pertence ao Sistema Federal de Ensino. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público estadual? Falso. Claro que é falso, porque se é pública, se é mantida pelo poder público estadual, como por exemplo a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, ela pertence ao Estado, né, e não à União. Unicamp, por exemplo, né? Ou seja, se pertencer ao Estado e for pública, ela é estadual. Federal só se for privada. Não esqueçam disso, né? Então, 3 estão corretas. Passando aqui, o sistema estadual e distrital de educação, distrital é o DF, tá? De ensino, compreendem instituição de ensino mantida pelo poder público estadual ou distrital, claro, como por exemplo, Universidade Estadual do Goiás, UEG. Essa universidade aqui, ela é mantida pelo poder público estadual. Então, ela é universidade estadual, então pertence ao Estado, tá? Instituição superior mantida pelo município, tá? Então, por exemplo, o município de Campinas tem a Unicamp. Unicamp de Campinas. A Unicamp, ela é do município de Campinas, mas ela pertence ao sistema estadual, porque se o município tiver uma faculdade, como por exemplo a Unicamp, essa faculdade ela pertence ao sistema estadual de ensino. Instituição de ensino fundamental e médio privadas. Então, se a escola for privada, ela pertence como por exemplo, o Marista. O Marista é uma escola privada, tá, que oferece ensino fundamental e médio. Então, ela pertence ao Estado. E os órgãos de educação estadual e do DF, como por exemplo, Conselho Estadual de Educação. Ou então, os órgãos do DF, né? Conselho de Educação do DF. Esses órgãos, eles pertencem ao Estado ou ao DF. Então, o que vocês têm guardado aqui do artigo 17 é isso aqui. Se a escola for... Porque isso aqui tá fácil. Esse primeiro aqui tá simples. Mantido pelo poder público estadual, todo mundo sabe que é do Estado. Agora, esse aqui também tem que lembrar. Se for mantida pelos municípios, ela pertence ao Estado, tá? Se a faculdade é mantida pelo município, mas ela integra o sistema estadual de educação. E a escola particular, que oferece ensino fundamental e médio, particular ou privada, na verdade, ela pertence também ao Estado. E esse aqui também está fácil, os órgãos estaduais de educação, né? O sistema municipal de ensino compreende o quê? Instituição de educação infantil, fundamental e médio municipais, é óbvio, claro. Agora, escola de educação infantil privada é do município. E a fundamental e médio? É do Estado, como nós já vimos aqui. E infantil privada é do município. E os órgãos municipais de educação, né? Então, olha aqui, artigo 19 e 20. Nos diferentes níveis da educação, nós temos instituições de ensino privadas ou públicas. Públicas, mantidas, são aquelas mantidas pelo poder público, seja estadual, seja municipal, ou federal. Agora, privadas subdivide em 4. As privadas podem ser particulares, que é aquelas que realmente visam um lucro, tem uma sociedade ou donos específicos. Essas são as particulares, né? Temos as comunitárias, como por exemplo a APAE. A APAE é uma escola comunitária, Associação de Pais e Amigos
dos excepcionais. A PAI é uma escola comunitária, né? As confessionais são as escolas que confessam uma religião, como, por exemplo, a gente tem aqui o Mackenzie, né? É uma escola confessional, né? E as filantrópicas, existe uma lei específica, como, por exemplo, a Fundação Bradesco, é uma escola filantrópica. Então, existem leis específicas que dizem o que é a filantropia no Brasil. Então, não é a LDB, existe uma outra lei que rege a filantropia. Então, instituições privadas podem ser particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, tá? E aí, a gente vai passar aqui, então, para o artigo 21. O artigo 21 traz os níveis da educação escolar. E esses níveis são muito importantes. Aqui comigo, vejam só. Vocês têm que ter em mente o que são níveis, etapas ou modalidades da educação. Não se esqueçam disso. Isso cai em praticamente todas as provas. Quando cai LDB, perde o artigo 21. Níveis da educação são 2 apenas. Educação básica e educação superior. A educação brasileira já foi quádrupla. Teve 4 níveis, que foi o primário, o secundário, o ginasial, não, o primário, o colegial, o ginasial e o superior. Foi quádrupla. Depois ela foi tripla, 3 níveis. O primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Agora a educação brasileira é dupla, tem 2 níveis. Agora é educação básica e superior, apenas. Cuidado, tá? Então, da educação infantil até o ensino médio, é um nível só, educação básica. E o superior é outro nível, 2 níveis, tá? A educação básica se subdivide em etapas. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Etapas, como se fosse uma escada. Infantil, fundamental e médio, tá? E aí, as modalidades são o quê? Os modos, as maneiras, o modo como a educação brasileira pode se organizar para atender a determinados grupos. Educação indígena, a quilombola, educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo, né? Educação tecnológica, técnica, ou seja, modos que a educação pode se organizar, modalidades da educação, tá? Então, níveis 2, educação básica e superior. Aqui na tela, para ficar mais fácil, vejam só. Educação escolar brasileira tem 2 níveis, básica e educação superior. A educação básica é subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. São as 3 etapas da educação. Aqui são os níveis. Aqui são os níveis da educação. Aqui são as etapas da educação básica. E aí, a educação básica, né, possui as seguintes finalidades: desenvolvimento pleno do indivíduo, a sua preparação para a cidadania e a formação para o trabalho e também para continuar estudando, para estudos posteriores. Essas são as finalidades da educação básica. Aqui comigo já caiu em prova anteriormente, algumas vezes inclusive, quais são as finalidades da educação básica. É bem simples, é bem fácil, né? A gente realmente não vai errar. O desenvolvimento pleno do indivíduo, é claro, seu preparo para a cidadania e também a sua formação para o trabalho. Só não esqueça do seguinte, olha só, a prova pode dizer que a educação básica tem a função primordial, primeira, precípua, de formar o indivíduo para o trabalho. Está errado. Isso vem citado em terceiro lugar na LDB. Portanto, eu não posso dizer que essa seja a função, a finalidade primordial da educação básica, o trabalho. Cuidado, porque a ordem que são citadas, as expressões na lei, dizem muito sobre o que a lei, o que o legislador pensa sobre
esse ponto. A primeira finalidade da educação é o desenvolvimento pleno do indivíduo. Depois, o seu preparo para ser um cidadão e, em terceiro lugar, a sua formação para o trabalho e também para continuar estudando, né? Porque para continuar com estudos posteriores. Aqui na tela, observem bem. Então, esse artigo 23 também cai bastante nas provas de diversas maneiras, né? E não é difícil, não. É algo bem fácil da gente poder entender. A educação brasileira, ela pode ser... a educação básica, ela pode se organizar em séries anuais, seriação, em semestralidade, períodos semestrais, ciclos, alternância, eu posso alternar ciclo, série, semestralidade, períodos de estudos específicos, grupos não seriados ou por forma diversa, sempre que o interesse da aprendizagem assim o recomendar. Aqui comigo, o que isso significa? A educação básica, que é aquela educação infantil, fundamental e médio, pode se organizar de várias maneiras, de qualquer forma. Todas as formas que se organizar a educação básica está certa. Ciclo, série, grupo não seriado, classe multisseriada, tem estado brasileiro, município que é só ciclos, tem estados que é seriação, primeira série, segunda série, terceira série, tem estados que alterna, sai da série, vai para o ciclo, depois volta à série de novo, tem estados que vai para a semestralidade. De qualquer maneira pode se organizar a educação básica, tá? Aqui a LDB cita 6 exemplos, 6 maneiras que pode se organizar a educação básica, mas não precisa ser essas 6 não. Pode ser de uma outra maneira, que nós nem sabemos o nome, que também pode se organizar a educação básica, tá bom? Porque a prova pode dizer o seguinte, a educação brasileira pode se organizar apenas dessas 6 formas que a LDB pôs. Errado? Não é apenas dessas 6 maneiras, é de qualquer outra maneira, desde que a aprendizagem assim o recomendar. Então, não é desde que tenha condições financeiras, estruturais, pedagógicas, desde que se queira, desde que se vote, desde que o governo coloque assim, não. Desde que a aprendizagem recomende que seja assim, tá? Então, de qualquer maneira, a educação básica pode se organizar, desde que esse seja o interesse da aprendizagem, ok? Aqui na tela comigo, então, continuemos. O calendário escolar, outra questão muito fácil, mas que cai na prova demais, muito, várias vezes, né? O calendário escolar, ele poderá ser adequado, sim, às peculiaridades, especificidades locais, com certeza. Inclusive as condições climáticas e econômicas. Só que nunca pode reduzir as horas letivas. Aqui comigo. Duvido que vocês errem isso na prova, porque todo mundo sabe que esta é um conceito meio que sagrado, né, da LDB. Ou seja, jamais reduzir horas, dias letivos, com certeza, nunca, né? Então, toda vez que a prova trouxer escrever de uma maneira bonita, colocar aquele item de uma forma bem apresentável, mas se lá nas entrelinhas ou até mesmo explicitamente disser que posso reduzir horas letivas, não pode. Nem para crianças especiais, para nenhuma modalidade, etapa ou nível da educação, sob qualquer hipótese, eu posso reduzir horas ou dias letivos, tá bom? Então, eu posso adequar o calendário ao clima, à cultura, festas, eventos, a uma série de coisas, seca, enchente, tudo, posso. Adequar eu posso, eu não posso reduzir. Aqui na tela, então, observem bem, regras comuns para a educação básica. A primeira regra é essa, 800 horas distribuídas em 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluídos exames finais. Essa é a carga horária da educação básica. Então, tem que ser 800 horas distribuídas em 200 dias letivos. Dá no mínimo 4 horas de
efetivo trabalho escolar, tá? É o que tem que ser feito para ser considerado dia letivo, tá? Essa é a carga horária, tá? E a classificação dos alunos para a etapa seguinte pode ser feita por promoção, por transferência, ou eu faço uma avaliação e vejo se ele pode ir para a etapa seguinte, né? E o aluno também, na educação básica, pode ter progressão parcial, que é quando que é a chamada dependência, que é quando ele passa em várias matérias e fica devendo uma matéria, como por exemplo, ele passa em tudo, mas ele não passou em matemática, não passou em geografia, ele permanece, ele passa para a série seguinte, para a etapa seguinte, devendo essas disciplinas. E isso quando for seriação, é claro, né? E o artigo 24 diz que toda educação básica pode se organizar em classes, turmas, com alunos de séries distintas, com níveis, é claro, que sejam com níveis equivalentes de adiantamento daquela matéria, para o ensino de línguas, artes ou outro componente curricular. Aqui comigo, então, eu posso pegar alunos, por exemplo, do 6º ao 9º ano, em línguas estrangeiras e artes, que estejam no mesmo nível. Eu posso reagrupar esses alunos e colocar numa sala alunos do 6º ao 9º ano, misturados, desde que eles estejam com nível parecido em línguas estrangeiras, em artes ou também em qualquer outro componente curricular, tá aqui na LDB. Mas a LDB cita especificamente línguas estrangeiras e artes. Eu posso juntar alunos de séries diferentes que têm o mesmo nível de aproveitamento de aprendizagem nessas disciplinas, línguas estrangeiras e artes, ou em outra também, e colocar numa mesma sala para poder dar aquelas aulas, tá? Então, mas isso aqui é um detalhe desse artigo, mais importante, 800 horas em 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, não é uma outra coisa, é trabalho escolar efetivamente, tá? E provas finais são excluídas provas finais. Exames finais do final de ano tá além disso. E eu posso classificar por promoção, avaliação ou por transferência. E também, quando for seriação, eu posso ter a dependência, ou seja, o aluno pode ir para a série seguinte, devendo algumas matérias que ele pode, ao longo do ano, recuperar isso aí, tá bom? Vou parar por aqui, nosso tempo já está esgotado, mas aguardo vocês então na continuidade da LDB nos próximos vídeos. Tchau e até mais!